Neste mergulho das notícias, nós cruzaremos por informações, por dados, sobre o fato mais escandaloso, desumano e pai de crises humanitárias que chocam o Brasil e escandalizam o mundo inteiro. Nós mergulharemos no problema da extração, agressão da natureza e comércio de ouro em Roraima. Seguiremos aqui uma reportagem robusta, carregada de informações e detalhes do site Amazônia Real, que merece todo o nosso apoio, solidariedade e contribuição pelo trabalho jornalístico que faz. As informações a priori são as mesmas transmitidas pela mídia colonial, da mortandade de irmãos Yanomamis na Amazônia, principalmente na região do estado de Roraima. Mas há também já crises em outros locais da vasta Amazônia. E esta reportagem, cujo link deixarei aqui embaixo, o link do site Cartas Proféticas, para que vocês cheguem neste grande site Amazônia Real. Se confirma que 570 crianças morreram de fome, crianças Yanomamis, e outras continuam em crise alimentar gravíssima, sem condições inclusive de retorno na vida, desembocando necessariamente na morte. Além do envenenamento das águas dos rios com mercúrio e chumbo extraídos do ouro que é roubado da Amazônia. Confirma-se também aqui na reportagem o que se diz em toda a mídia do transporte ilegal, marginal e o roubo de árvores de madeira de primeira qualidade e milenar na Amazônia. Mas a matéria se concentra em Roraima, notadamente na sua capital, Boa Vista, para mostrar que em Boa Vista se abriu mais de 1.300 pontos de comércio de ouro, com verdadeiro espetáculo de exibicionismo de joias caras e de enriquecimento rápido, sem maiores explicações das fontes dos donos de lojas, do comércio e do tráfico de ouro. Entre as notícias há a jocosidade de falta de espaço na frente de lojas para estacionamento de lanchas que arrancam ouro com os mineradores e que imediatamente saem a vender as pepitas nos comércios aos comerciantes proprietários dessas lojas. Bom, se esse fato é conhecido, o que a gente precisa analisar é o que está por dentro da notícia. Um deles é de que donos ricos, enriquecidos, corruptos das lojas do comércio ilegal de ouro, do ouro extraído ilegalmente por verdadeiros marginais, tanto brasileiros quanto
internacionais é de que esta extração é conceituada no campo do roubo. E esta extração e esse comércio estabelece vínculos com setores de parlamentares no Congresso Nacional, deputados, deputadas, senadores e senadoras, com o governador de Roraima, que briga para manter as mineradoras de forma ilegal no seu ritmo, nas suas ações de assalto às riquezas naturais da Amazônia. Mas não só isso. Vínculos com empresários ricos, não só de Boa Vista, mas de empresários que moram em São Paulo, em setores luxuosos da capital, que administram este assalto na Amazônia. Donos de aviões, de barcos, de navios. E, pasmemos, relações espúrias com bancos, através da abertura de contas e de financiamento da violência, da barbárie dentro da Amazônia para roubar as matérias-primas. E outro dado importante aqui é que, para pretextar esta invasão cruel, sem autorização do Estado brasileiro, dos órgãos que protegem os interesses dos Yanomamis, as suas necessidades e também a Amazônia Nacional, é que corre por lá a ideia, o conceito adotado pelos colonizadores em 1500, 1600, 1700, 1800, que é de que os Yanomamis são povos primitivos, que não evoluíram. E até o governador, no auge da crise, chegou a dizer que esses Yanomamis moram como bichos no meio do mato e que deveriam se atualizar morando na cidade. Ora, este conceito que já foi superado há mais de um século pelos pesquisadores, pelos antropólogos do mundo inteiro, que não consideram os indígenas povos primitivos, porque assim definindo, também se entenderia que eles deveriam continuar no processo evolutivo até chegar ao estágio da civilização branca, que, no entanto, é marcada pela invasão, é marcada pelo comércio ilegal, é marcada pelo extermínio dos indígenas, pelo roubo da madeira, pelo roubo dos minerais. Esta é a civilização evoluída a que se refere o governador e os moradores, principalmente da capital de Roraima. Conceito que serve aos interesses do roubo, das crises que geram um verdadeiro estado de guerra na Amazônia, com a mortandade dos mais fracos, que são os indígenas. Conceito perverso, conceito atrasado, oportunista, que serve para classificar preconceituosa e racistamente os Yanomamis como primitivos atrasados que ainda não evoluíram, desconsiderando a missão milenar dos Yanomamis de proteger as florestas, de proteger o meio ambiente, que é o seu meio de vida, a sua fonte de vida, a sua fonte original como povos. E outra coisa que precisa se entender
é que esta crise com o assalto, com o genocídio, não surgiu agora. Surgiu em torno de 1930, com a invasão da Amazônia, e depois, um pouco depois, com a invasão do norte do país, o extravio com a extração da borracha. Ali começou toda esta armação com a criação de verdadeiras populações urbanas que se mudaram para dentro da Amazônia. Portanto, são populações que não são pequenas, são mais de 20.000 pessoas morando nas matas e nas selvas, que antes moravam nas cidades, fugindo da miséria das cidades, da falta de infraestrutura nas cidades, habitação e vida digna, passaram a morar e a trabalhar no meio da Amazônia, poluindo, preenchendo os espaços e a vida que são dos Yanomamis. Mas isso piorou em dois outros momentos, com a ditadura militar que não se importava com os Yanomamis, e eu me lembro que eu participei de comissões ecumênicas, de comissões que tinham relações com antropólogos que estudavam profunda e detalhadamente as vidas dos Yanomamis e as tensões que já existiam lá. E a ditadura acossava já os Yanomamis com a ideia de criação de estradas, derrubada das matas e assim por diante. Mas o problema se agravou de forma absolutamente escandalosa pelo caráter marginal, indecente e imoral que tem durante o governo de Jair Bolsonaro. Governo que é assim entendido por ele, que na verdade desgovernou o Brasil e destruiu tudo que pôde nesses 4 anos em que atuou no Palácio do Planalto. Aí as relações de Bolsonaro e de setores militares com os mineradores marginais foram relações predatórias, absolutamente predatórias e genocidas. Portanto, a matéria esclarece que Bolsonaro incentivou o extermínio dos indígenas e, sobretudo, o roubo de ouro e de madeira. Isto é grave, mas mostra uma faceta absolutamente satânica do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, de setores da sociedade brasileira, que não se importam com a Amazônia, recuando a atuações piores do que as dos bandeirantes, que aqui invadiram o interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, o interior de Goiás. Aqui mesmo em Goiás é famosa a cruzada de Anhanguera, que era um verdadeiro criminoso, assassino de indígenas, que não limitava os seus crimes, estuprando, matando as mulheres, assassinando os homens, escravizando o que podia para roubar ouro. Aqui nos interiores de Cruz Alta, as marcas do roubo de ouro, inclusive nos templos, com ornamentação clara que testemunha que o uso era abundante do ouro roubado das terras. Mas agora nós não vivemos sob uma situação sem Estado Nacional. Agora nós temos o Estado Nacional, mas durante o governo Bolsonaro, o Estado brasileiro foi ignorado e no seu lugar foram colocados os piores marginais, milicianos, armados, com dinheiro sem limites na compra de equipamentos
de maquinário, de aviões, contando com o concurso de evangélicos, de ONGs evangélicas, que roubavam dos indígenas e desviavam os recursos do Estado que deveriam ser usados na proteção, pelos órgãos de proteção das vidas dos indígenas e, sobretudo, do território que é nacional, é brasileiro e não privado à disposição do tráfico de ouro, de madeira e também de drogas, que é abundante nesse território. Então, a reportagem esclarece que a capital de Roraima, Boa Vista, virou uma capital de comércio abundante de ouro. Um comércio desumano, um comércio marginal, um comércio feito para enriquecer uma meia dúzia de pessoas que não se preocupam absolutamente com a situação dos Yanomamis. Inclusive, chegam a dizer em Boa Vista que o governo Lula faz politicagem com os Yanomamis. É assim que os ditos conservadores que usam essa definição como capa de proteção, como máscara para esconder o banditismo, o assassinato, o roubo, a marginalidade, é assim que eles consideram quem se interessa pela causa humana, a causa social, a causa cultural, a diversidade do povo Yanomami. Além de não se interessarem em nada pelas vidas dos Yanomamis, de não comentarem absolutamente nada com respeito ao destino das crianças, adolescentes e jovens e o futuro dos Yanomamis, eles o que falam contra as ações políticas de proteção e de salvação dos Yanomamis. E como sempre dizem durante esses momentos de crise, de confronto com os avanços de governos que se interessam humanamente pelos que são espoliados e roubados, sempre usam essa frase de politicagem. Política boa para eles é aquela que protege o crime, as organizações criminosas, é aquela que protege o comércio absolutamente espúrio, o comércio que é troca para enriquecimento de poucas pessoas que escravizam outras a seu serviço. Finalmente, nesse mergulho das notícias sobre esse fato que é tremendamente doloroso, precisamos pensar no seguinte: as ações do governo, do presidente Lula, do Ministério dos Povos Originários, do Ministério da Saúde, do Ministério da Segurança, com as 3 Forças Armadas lá envolvidas, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça e Cidadania, com todo esse complexo de relações governamentais, embora insuficientes, embora de certa forma lentas, é preciso que se reafirme que os Yanomamis, as suas terras, as suas matas, as suas selvas, os seus rios e águas são de interesse nacional. E é correto o governo que toma para si a responsabilidade de dirigir, de governar, de administrar os interesses de salvação dos Yanomamis e de expulsão dos marginais e da sua política comercial absolutamente predatória, absolutamente devastadora, absolutamente ameaçadora da vida no planeta Terra.
É do interesse nacional, sim. É do interesse do Estado brasileiro. E é do interesse dos setores mais saudáveis, mais saudios, mais conscientes, mais humanos da sociedade brasileira que o governo tome iniciativas. Esse é um lado da questão. O outro lado, que já se fala, inclusive se indica na matéria competente, longa, que merece a nossa leitura, que merece que recorramos a várias pistas que a matéria dá, oferece, indica, para que nós além de nos informarmos, realmente levantemos as nossas vozes numa mobilização nacional e até internacional, porque aquilo é do nosso interesse do Brasil, e não somente dos povos indígenas e ribeirinhos, mas de todo o Brasil. E ao nos movermos lá, também nos preocupemos com aquelas pessoas simples e pobres que foram iludidas, manipuladas, enganadas, levadas para dentro das selvas, aprendendo a lidar com as selvas, os perigos das selvas. Também nos preocuparmos com elas para não as jogarmos na miséria, como fizeram no passado com os agricultores que vinham dos interiores do Brasil viver sem infraestrutura, sem cuidado humano nas favelas, sem nenhum envolvimento do Estado brasileiro. Agora tem que ser diferente. Há que se cuidar, se proteger, dar emprego, cuidar das crianças, dessas famílias, dos que se envolvem nessas minerações e que se têm como trabalhadores e trabalhadoras. É preciso políticas públicas para eles, para que também eles sejam salvos. Lá há dois grandes setores que são ameaçados. Os indígenas como setor humano e outro também trabalhadores e trabalhadoras humildes, inclusive com crianças, adolescentes e jovens que não terão futuro se não houver política pública que os chame, que os eduque, que os envolva em outros projetos nacionais. É disso que se trata, é com isso que devemos nos preocupar. E finalmente, agora sim, finalmente, é preciso avisar, é preciso que nos alertemos que o que acontece na Amazônia com relação a Roraima, com relação a Boa Vista, em completo desvio de comportamento cidadão, comportamento constitucional, comportamento nacional. O que acontece com relação aos indígenas é uma demonstração da falência das políticas promovidas por governos neoliberais, da falência da ditadura militar, da falência, vergonha e imoralidade do governo Bolsonaro no trato dessas questões. Ele que sempre prometeu, gritou no Congresso Nacional quando fazia de conta que era deputado federal contra os Yanomamis, alegando até que eles criariam uma nação independente do Brasil, mentindo, sem base, sem documento, sem prova nenhuma, e sem oferecer nenhuma proposta de resolução daquele problema. Também mostra que lá houve um abandono do Brasil. O Brasil abandonou aquela região. Abandonou desumanamente. Entregou a Satã, entregou aos demônios, entregou ao inferno as vidas do que é nosso, que é do povo brasileiro. Isto é uma demonstração do que vem ocorrendo em outros lugares, como por exemplo com as chuvas que matam somente pobres, as chuvas que desalojam, deixam sem moradia, destroem as habitações somente dos pobres. Isto é sinal de que também precisamos fortalecer a mobilização nacional para que esses grandes problemas humanos sejam resolvidos. Todos eles se relacionam entre si. Abraços proféticos e revolucionários e até quinta-feira às 19 horas com uma conversa com uma grande pessoa da cidade de Anápolis.